Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Olá, Sara. Olá, Alceli. Edson, a manchete de hoje da Folha de São Paulo é esse assunto que você acabou de comentar. Pesquisa Genial Quest. Lula empata com Tarcísio, Ratinho Júnior, Michele Bolsonaro e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, em segundo turno para 2026. Presidente perde vantagem em simulações e enfrenta rejeição elevada, segundo o levantamento do Instituto Genial Quest. Análise sobre o assunto. Impopularidade de Lula torna mais cara a fatura no Congresso e afasta apoios para uma possível reeleição. Ainda sobre a pesquisa Quest. Governo tem avaliação negativa de 43% e positiva de 26%, no pior patamar do mandato, deste terceiro mandato. Ainda na área de política, é chamada de capa da Folha de São Paulo, desta quinta-feira, dia 5, Congresso Nacional. Em revés a Alexandre de Moraes, a Interpol se negou a incluir bolsonaristas na lista de procurados internacionalmente. Oposição pressiona o deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara, para analisar prisão. Alexandre de Moraes determina novo inquérito contra a deputada federal foragida Carla Zambelli. Ministro comunica à Câmara Federal sobre a ordem de prisão tomada por ele contra Carla Zambelli. Direitos humanos. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ignora a história e desrespeita vítimas, dizem comissões e entidade de direitos humanos. O governador de Minas Gerais diz ser questão de interpretação a existência da ditadura militar aqui no Brasil, que começou com um golpe de Estado em 1964, no final de março, dia 31 de março de 1964. Marco Civil da Internet. O ministro do STF, André Mendonça, diz em julgamento que desconfiar da justiça eleitoral ou de Deus é um direito da pessoa. STF retoma debate sobre responsabilização de plataformas por publicar conteúdos de terceiros. E esse retomada será na sessão de hoje do STF. Ainda na área do Poder Judiciário. Bolsonaro no banco dos réus é tema de nova série de reportagens da Folha de São Paulo. O objetivo dessa série é discutir o que julgamento do ex-presidente representa na história do país. No Congresso Nacional, Câmara e Senado, acompanhe as atividades do Legislativo, dos deputados na Câmara Federal e dos senadores no Senado. Leia as últimas notícias sobre o Supremo e os ministros da Corte Superior do Poder Judiciário Brasileiro. 40 anos da nova República.
da nova república, porque foi reiniciada em 85 com a eleição de José Sarney, uma eleição indireta, porque quem só votou foi o Congresso, não foram todos os brasileiros. E a Folha de São Paulo, como também o Correio Brasiliense, estão fazendo uma série de matérias resgatando esses 40 anos da nova república. Essa série, aqui na Folha de São Paulo, lembra a redemocratização do país no início dos anos 80. Quem também está completando o ano é o escândalo do Mensalão, que foi descoberto. Roberto Jefferson foi para a tribuna, na época ele era deputado federal, e disse que o governo federal pagava todo mês uma mesada, um mensalão, um dinheiro, para que os deputados votassem a favor das matérias do governo. Teve um escândalo, teve uma CPI e muita gente foi punida. Série de reportagens sobre o Mensalão, aqui na Folha de São Paulo, revisita os efeitos e desdobramentos do escândalo. Últimas. BNDES bloqueia 806 milhões de reais em financiamentos para desmatadores. Decisão é tomada a partir de parceria entre o banco e o Maps Biomas, que monitora os biomas brasileiros via satélite. Podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo de hoje discute limites e consequências da ofensiva da deputada federal Carla Zambelli e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que estão no exterior. Os dois estão nos Estados Unidos. Carla Zambelli, porque é foragida, fugiu do Brasil, está na lista da Interpol, e Eduardo Bolsonaro não. Eduardo Bolsonaro tirou licença do mandato, pegou a família dele e foi para os Estados Unidos, está lá. A foragida, a deputada Carla Zambelli, diz querer atuar como a exemplo do filho do ex-presidente Bolsonaro nos Estados Unidos e pressionar as autoridades americanas por sanções contra ministros do STF. Transparência pública. Não podemos admitir um Código Civil feito às cegas. Projeto que altera mais da metade do texto atual, avança no Senado, sem transparência, sem debate público ou análise de impacto, diz a Folha de São Paulo. A Interpol se negou a incluir bolsonaristas na lista vermelha de procurados, em revés ao pedido feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Por ordem do ministro do STF, Polícia Federal pediu ao organismo internacional que Carla Zambelli entre nessa lista de foragidos. Aqui é uma foto da deputada federal Tabata Amaral, ela que é do PSB de São Paulo e é noiva do prefeito de Recife, João Campos. E ela agora é a nova responsável pela comunicação do PSB nacional. Tabata promete priorizar transição digital. Nomeada vice-presidente do partido, vice-presidente nacional do partido, a deputada quer investir na área da comunicação em que a direita tem domínio, principalmente a comunicação digital. Governo Trump
sinaliza negar pedido de extradição de Zambelli, que cogita ficar nos Estados Unidos. A deputada federal estaria reconsiderando a ideia dela, primeira, de ir para a Itália, onde ela tem cidadania. E que a Itália, mesmo ela tem cidadania, permite a extradição. Bom que se diga que o governo brasileiro não pediu a extradição de Carla Zambelli. Sobre o mesmo assunto, a oposição na Câmara Federal pressiona o presidente Hugo Mota para analisar a prisão, mas Zambelli enfrenta isolamento na Câmara. Deputada é alvo de resistências nos partidos do Centrão e em parte dos partidos de ultradireita, como o PL, e há divergências jurídicas sobre essa ação da casa. Impopularidade de Lula torna mais cara a fatura do Congresso e afasta apoios para a reeleição. Portanto, essas são as chamadas de capa da Folha de São Paulo. E eu ainda registro aquele carrossel que tem na capa da Folha de fotos do dia. E essa primeira foto é Lula na França. Olha aqui a Janja, primeira-dama, o Lula, aqui cumprimentando o Emmanuel Macron, que é o presidente da França, e a esposa do Emmanuel Macron. Diz assim a legenda desta foto: Viagem à França. Lula e Janja são recebidos por Macron e Brigitte, que é a esposa do presidente, em Paris. Presidentes falarão à imprensa sobre conversas que tiveram sobre a COP30, sobre a faixa de Gaza, sobre a guerra Ucrânia e Rússia e sobre a Venezuela. Outra chamada para este carro voador. E a pergunta: o futuro chegou? Empresa realiza primeiro pouso de carro voador, um eVTOL 100% elétrico, voltado a trajetos urbanos curtos. Esse pouso foi no aeroporto JFK, em Nova York. Transição energética, agora aqui no Brasil. Indígenas da Amazônia criam barco movido a energia solar criam barco movido a energia solar e aposentam o óleo diesel. O projeto Cara Solar possui 10 embarcações elétricas, uma das quais no Brasil. Antigos geoglifos. Linhas de Nacasa do Peru estão ameaçadas por mineração após redução de área protegida. Ministro diz que pessoas que atuam na região precisam ser formalizadas. O Brasil quer ser o líder na agenda ambiental internacional, mas ainda corre risco de retrocessos. O cenário global torna incerto o resultado da COP30, de acordo com especialistas. Novo retrato oficial de Donald Trump é exemplo de estética que o presidente americano criou. Republicano proíbe que estrangeiros de 12 países entrem nos Estados Unidos, entre eles Cuba e Venezuela. O técnico Ancelotti estreia no comando da Seleção Brasileira de Futebol com estilo de jogo inspirado no Real Madrid,
onde ele também trabalhou. Primeira partida do técnico é destaque do esporte na televisão. E o jogo será hoje às 8 horas da noite, lá no Equador, em Guayaquil. Banco Central do Brasil publicará medida para evitar fraudes com o uso do Pix automático nesta quinta-feira, dia 5. Empresas devem apresentar nome registrado na Receita Federal e ter mais de 6 meses de atuação. Como é que está o clima hoje em São Paulo? São Paulo registra o último dia de calor, hoje, quinta-feira, antes da chegada de nova frente fria. Temperatura hoje em São Paulo deve alcançar os 28 graus Celsius e pode cair para 21 graus amanhã, sexta-feira. Estudo relaciona a atividade física na pré-adolescência com melhor saúde mental. Colégios do Pará reorganizam a preparação de estudantes para o Enem após as mudanças das datas. Mercado, táxi e pizza online anteciparam o domínio dos apps, que é dos aplicativos, no início da internet no Brasil. Internet completando 30 anos de chegada, bem novinha, de chegada no Brasil. E essa série de matérias sobre os 30 anos da internet no Brasil, que a Folha de São Paulo está fazendo, essa série conta histórias da internet comercial que faz 3 décadas no Brasil. Mulheres encaram até as piores doenças e os homens, se pegam uma gripe, já chamam a ambulância do SAMU. Federação de Boxe lamenta ter citado Kerfliff em anúncio. Francesa é a 361 no ranking mundial, surpreende em Roland Garros, lá na França. Gerente demitido processa o padre Fábio de Mello após vídeo. Turquia inaugura estrada musical que toca Mozart. Na economia, nós temos aqui 4 chamadas de capa. A primeira, mudança, isso com relação à Polícia Federal. Mudança deixa mercado formal de ouro mais limpo no Brasil, mas ilegalidade ainda é desafio. Criminosos fazem o escoamento do metal precioso em mercado paralelo e enviam a países vizinhos. Internet de 30 anos. Hacker fingem ser equipe de TI, de tecnologia, para invadir contas e extorquir empresas, de acordo com o que diz o Google. Criminosos violam com sucesso as redes de pelo menos 20 firmas nos Estados Unidos e na Europa. Aposta de Trump em repatriar indústria enfrenta obstáculos estruturais nos Estados Unidos. Tarifas elevadas e falta de infraestrutura e falta de mão de obra e de insumos desafiam empresas no país que Donald Trump quer expulsar. No mundo dos games, o Nintendo Switch 2 chega às lojas hoje. A empresa Nvidia ultrapassa a Microsoft e se torna a empresa mais valiosa do mundo. O patrimônio dela, 3 trilhões e 46 bilhões de dólares. Na página de turismo, a matéria em destaque
é dizendo que Nova York, nos Estados Unidos, é uma cidade que estimula tanto crianças quanto adultos. O multiculturalismo da cidade é uma parte da herança holandesa na metrópole. Restaurantes. O Guia Folha traz uma matéria sobre vinho. Pioneiro do vinho natural, Jean-Pierre Robinot é a headliner, quer dizer, é a estrela principal da feira Naturebas. Veja destaques na página interna da Folha de São Paulo. Na editoria Cotidiano, nós temos 3 chamadas para a editoria Cotidiano. A primeira é dizendo que a CETESB, que cuida, é a empresa que cuida do abastecimento de água em São Paulo, multa em R$370 mil companhias, empresas que pintaram lago e animais de azul na cidade de Jundiaí. A indústria química afirma ter acionado uma empresa de gestão ambiental e também as autoridades para contornar esse crime ambiental. Escolas, agora em São Paulo, escola com diretores afastados pela Prefeitura de São Paulo não são as com piores resultados não, diz estudo. Prefeitura afirma que escolheu unidades com gestores no cargo havia mais de 4 anos. Esse foi o critério. Trânsito. Pesquisa aponta que 58% de acidentados socorridos em São Paulo usavam motos para condução própria. Levantamento é realizado junto à unidade com atendimento público na cidade de Santo André. Editoria de Mundo. A presidente do México vê prêmio a museu como passo em direção a desculpas pela colonização. Museu Nacional de Antropologia conquista o prêmio espanhol Princesa de Astúrias da Concórdia. Governo Trump. Metz encontra Trump, que só fala great, que é ótimo, maravilhoso, por apoio à Ucrânia e freio em tarifas nesta quinta-feira. Em relação à guerra, Estados Unidos dizem que a Europa precisa se defender sozinha com relação à guerra Ucrânia e Rússia. E é isso que a Europa está fazendo. Os países da comunidade europeia estão se organizando, já estão fabricando, a Alemanha já está fabricando míssil usando a expertise e a tecnologia da Ucrânia. Já estão fabricando armas para se preparando para uma possível terceira guerra mundial. Página de saúde. Projeto Saúde Pública. Usuário de plano tem 34% mais chances de acesso à cirurgia de emergência do que no SUS, que é mais fácil para cirurgias eletivas, quer dizer, programadas. Usuários de planos particulares têm 34% tem mais chance de conseguir cirurgias de última hora, de emergência. Pesquisa mapeia as disparidades na oferta de procedimentos nos setores públicos, que é através do SUS, Sistema Único de Saúde, e nos setores privados, através dos planos de saúde ou sem plano, pagando à vista. Caderno de esportes.
Final da NBA tem primeiro duelo de armadores protagonistas desde 1989. As matérias mais lidas hoje da Folha de São Paulo. A primeira, jovem que confessou envenenamento, guardaria mágoa por ter sido preterida por garotos, diz delegado. Esta é a matéria mais lida, mais acessada na Folha de São Paulo. A segunda matéria mais procurada. Governo Trump sinaliza negar pedido de extradição de Carla Zambelli, que cogita ficar mesmo nos Estados Unidos, não ir para a Europa, onde na Itália ela tem cidadania italiana. Terceira matéria mais acessada na Folha. André Mendonça, ministro do STF, diz que julgamento do Marco Civil da Internet, que desconfiar da Justiça Eleitoral ou de Deus é um direito da pessoa. Quarta matéria mais lida. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, determina TSE determina retotalização de votos das eleições de 2022, que resultará na troca de 7 deputados na Câmara Federal. No Ceará não será atingido, a bancada federal do Ceará não será atingida por essa retotalização de votos. O Ceará tem 22 deputados na Câmara Federal, representando o nosso estado lá em Brasília. E a quinta matéria mais lida, mais acessada da Folha diz: governo tem 28,9 bilhões de reais em dividendos retidos e lideranças pressionam por uso como alternativa usar esse dinheiro para não aumentar o IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Pressão grande dos bancos junto aos deputados, junto aos senadores, pressionando para que o IOF não aumente, porque aumentando vai aumentar também, ele vai repassar para os clientes dos bancos, para as tarifas bancárias que todos os clientes pagam. E por último, aqui no Caderno de Cultura, que é o Caderno Ilustrado da Folha de São Paulo, a primeira matéria é episódio da prisão do MC Pose do Rodo, no Rio de Janeiro, retoma o debate sobre a criminalização do funk, esse estilo de música muito apreciada na periferia do Rio de Janeiro. Funkeiro é alvo de investigação por apologia, quer dizer, por fazer propaganda do crime e ligações com a organização criminosa CV, Comando Vermelho. Ainda na área de cultura, a Rede Globo e a Rede Record disputam caso do cantor em busca de audiência. Saiba, ainda na área da música, saiba quais foram os vencedores do Prêmio da Música Brasileira. A cantora Lineker leva prêmio em 2 categorias. Dave Mateus retorna ao país, também na área da música, retorna ao país com disco escrito na pandemia e como destaque de festival em São Paulo. Antes de passar aqui para a colega Sara Raquel, para mostrar para os senhores e as senhoras a capa do jornal Estadão, vamos fazer um pequeno intervalo.
TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. A manchete do jornal Estado de São Paulo desta quinta-feira é sobre o resultado da pesquisa Genial Quest. Reprovação do governo Lula bate recorde após crise do INSS. Índice é de 57%. Gestão é vista como maior responsável por fraudes. A gestão Lula atingiu o maior nível de desaprovação neste terceiro mandato do presidente, aponta a pesquisa Genial Quest. O índice chegou a 57%, ante 40% que disseram aprovar a gestão petista. E em março, os índices foram de 56% e 41%, respectivamente. A desaprovação bateu recorde em maio, mesmo com melhora na percepção econômica. As suspeitas de fraudes envolvendo descontos indevidos em pensões e aposentadorias tiveram impacto na pesquisa. Apesar dos esforços da gestão petista para enfatizar que o esquema começou no governo Bolsonaro, 31% dos entrevistados disseram que o principal responsável pelos desvios foi o governo Lula. O INSS foi responsabilizado por 14%, enquanto as entidades investigadas e a gestão Bolsonaro por 8% cada. E ainda é destaque, lá em São Paulo, em vez de gás, usina deve produzir criatividade. Projeto prevê a transformação da centenária Casa das Retortas, lá na região do Brás, em um hub de economia criativa. Os governos estadual e municipal pretendem abrigar no lugar empresas ligadas à gastronomia, moda e setor madeireiro. Nós temos também um destaque da editoria de economia, que vai tratar do assunto de tributação. Planos para compensar a IOF vão de benefícios fiscais a bets. Estratégia do governo é ampliar o leque de opções para negociar com a cúpula do Congresso. Fernando Haddad se reunirá com lideranças da Câmara e do Senado no domingo. E agora para a política brasileira, Alexandre de Moraes manda prender Carla Zambelli, localizada nos Estados Unidos, por um YouTube. Ministro do STF define caráter preventivo da medida após ida de deputada para a Flórida, nos Estados Unidos. E ainda falando sobre economia, Banco Central lança Pix para pagamento automático de contas mensais. Modalidade servirá para operações como quitação de mensalidades escolares e serviços de internet e stream. E sobre as redes sociais, Mendonça diz que STF deve se conter ao julgar as plataformas. E na editoria internacional, nós também temos um destaque para a guerra com a Ucrânia. Analistas ligados a Putin cogitam uso de arma nuclear. E sobre transplantes, aqui no Brasil, tem 78 mil de pessoas na fila por órgão e queda de doadores. E por último, o Estado de São Paulo faz uma homenagem a Niede Guidon, a arqueóloga que desvendou as Américas.
Estudo dela sobre as pinturas rupestres na Serra da Capivara, lá no Piauí, mudou o conhecimento sobre povoamento das Américas. E a arqueóloga morreu ontem, quarta-feira, na madrugada. Agora eu convido o Oceli para apresentar a capa do jornal O Globo desta quinta-feira. No alto da capa do jornal O Globo, Sara, internautas, a chamada é para o jogo de hoje do Brasil e Equador. A estreia. Ancelotti comanda Brasil pela primeira vez e vê Real Madrid, time que ele trabalhou, como inspiração para armar o time da seleção brasileira para este jogo lá no Equador. Será hoje às 8 horas da noite, horário do Brasil. A manchete do jornal o Globo é diferente da manchete da Folha e do Estadão, que trouxeram como matéria principal essa pesquisa do Instituto Genial Quest sobre o governo Lula. A matéria do jornal o Globo principal de hoje é sobre o aeroporto do Galeão. Diz assim: acordo aéreo. O TCU, Tribunal de Contas da União, dá aval a novo contrato para o Galeão e Infraero venderá a sua parte. Diz o texto da manchete. O TCU aprovou a reformulação da concessão do Galeão, administrado hoje pela empresa Rio Galeão, que pleiteia mudanças no atual contrato. Uma nova licitação será feita para garantir a chance de concorrência, mas a expectativa é que a atual empresa concessionária siga à frente da administração do aeroporto. Pelo acordo, a Infraero, que é uma empresa pública que detém 49% de participação das ações do Galeão, receberá cerca de 500 milhões de reais, R$500 bilhão para sair do negócio. Quer dizer, entregar os seus 49% para a Rio Galeão. E esse dinheiro entra no caixa do governo. Outra mudança será na outorga, o pagamento anual ao Tesouro Nacional pelo direito de explorar, de administrar o aeroporto do Galeão. Ele passará a ser atrelado, esse direito de outorga passará a ser atrelado ao faturamento da concessionária e não um valor fixo. Se arrecadar mais, a União ganha mais. Se arrecadar menos, a União ganha menos. Entrou ainda no acordo o fim gradual até 2028 do limite de passageiros por ano no Santos Dumont, que é o outro aeroporto lá do Rio de Janeiro, adotado para ajudar a recuperar o Galeão. Agora sim, desaprovação a Lula tem maior índice desde o início do governo. É chamada de capa a pesquisa do Instituto Quest, que mostra que 57% desaprovam a atual gestão do presidente Lula, uma oscilação em relação aos 56% medidos em março deste ano. O escândalo no INSS é apontado pelo próprio Palácio do Planalto como um fator que dificultou a recuperação da popularidade do Lula nesse período. O governo Lula foi citado por 31% dos entrevistados
como principal responsável pelos desvios nas aposentadorias, não é, dos consignados do INSS. Alexandre de Moraes, determina prisão e bloqueio de passaporte e também de bens da deputada federal Carla Zambelli. Carla Zambelli é do PL de São Paulo e é casada com o secretário de Segurança Pública do município de Caucaia, que fica aqui vizinho a Fortaleza, que é o coronel Aginaldo. Ele foi candidato a prefeito no primeiro turno, em Caucaia, tirou o último lugar e no segundo turno, em troca do apoio dele, no segundo turno, ao atual prefeito Naumi Amorim, ele apoiou o Naumi Amorim, que foi o vencedor, e em troca ganhou esse emprego de secretário de Segurança Pública do município de Caucaia. Cargo que ele está afastado, ele pediu um afastamento temporário e na requisição disse que era para acompanhar um parente doente. Ele não disse quem era o parente, mas deve ser a mulher dele, porque ele se encontra nos Estados Unidos, ele viajou para os Estados Unidos com a mulher dele, Carla Zambelli. A Marinha expulsa primeiro militar condenado por participar dos atos do quebra-quebra do dia 8 de janeiro de 2023. Para o bem da disciplina, esse foi o argumento usado pela Marinha, para o bem da disciplina, a Força expulsou o suboficial da reserva Marco Antônio Braga Caldas, ele que foi condenado pelo STF a 14 anos de prisão por invasão do Palácio do Planalto naquele fatídico dia 8 de janeiro de 2023. O governo Lula ajustará a revogação da alta do aumento do imposto sobre operação financeira à aprovação de medidas fiscais no Congresso. Vai fazer aí uma negociação. O governo Lula deve apresentar na semana que vem um pacote de ajuste fiscal e pretende atrelar eventual revogação parcial ou integral do aumento do IOF à tramitação dessas medidas que ele vai mandar no Congresso. Mas antes de mandar, o ministro Fernando Haddad tem um compromisso que ele assumiu no almoço com o presidente da Câmara e presidente do Senado e o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente Lula e o Fernando Haddad, esses 5, ele tem um compromisso de domingo ter uma reunião com os líderes de partidos na Câmara para primeiro apresentar em primeira mão para eles essa alternativa e só depois começar a tramitação lá no Congresso Nacional. Esta foto, em destaque na capa do jornal O Globo, aqui é uma cozinha. Olhem a sujeira. Isso aqui é uma pastelaria. Olha a coisa, farinha espalhada por tudo que é canto. Olha a cor dessas bandejas de assar pastel, de assar salgado. Diz assim a legenda desta foto: baratas e imundice, entre outros flagrantes de péssimas condições, levaram a polícia a interditar fábrica no Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro, que produzia 10 mil esfirras e quibes por dia para
vender nas barracas de rua em bairros como Centro, Praia do Leblon e Praia da Barra. Esfirras e quibes, feitas aqui, 10 mil eles fabricavam por dia. Fechado em 2024, o imóvel reabriu sem autorização das autoridades sanitárias do Rio de Janeiro. É a denúncia que o jornal Globo faz. O Brasil capta 2 bilhões e 75 milhões de dólares com emissão de títulos no exterior, nos países fora do Brasil. Em segunda ação no ano, o país emite títulos com vencimento em 2030 e em 2035. Demanda foi a maior praticada desde 2019, prometendo o governo para quem comprou esses títulos comprar de volta em 2030 e em 2035. E isso vendendo título para fazer caixa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, veta a entrada de cidadãos nos Estados Unidos de 12 países e aperta cerco contra filhos de imigrantes que moram lá. Proibição de entrada nos Estados Unidos atinge, entre esses 12 países, estão Irã, a Líbia, Haiti, Afeganistão, Cuba e Venezuela. Estados Unidos intensificam visitas surpresas para remoção de menores imigrantes. Perseguição lá está grande contra os imigrantes. E sendo pego, eles prendem, jogam dentro de um avião e mandam de volta para o seu país. Demarcar regras para as redes sociais não é censura, dizem ministros do Supremo Tribunal Federal. O tribunal retomou ontem o julgamento que tem 3 votos pela responsabilização das plataformas pelo conteúdo publicado nelas. O julgamento é para responsabilizar o Facebook, o Instagram, o TikTok, o WhatsApp, essas empresas, pelos conteúdos, pelas postagens que são publicadas. Elas têm responsabilidade sobre isso. O ministro André Mendonça indica que pode abrir divergência. E o julgamento será retomado na sessão de hoje. Hoje, qualquer veículo, qualquer plataforma de comunicação, seja jornal, seja TV, ela é responsável por aquilo que ela publica. Se for fake news, responde. Tem processo e tem multa e paga por danos morais. Hoje você pode, numa rede social dessa, você pode criar uma fake news, uma calúnia, uma difamação, pegar uma foto de uma pessoa, montar, exibir uma foto nua de uma pessoa que você não gosta e não acontece nada. Porque as plataformas não são responsabilizadas aqui no Brasil por isso. Em outros países, sim. Ela primeiro tem que, em outros países, ela tem um grupo, um núcleo que analisa aquilo que é postado. Se cabe ou não ser postado, um crime, uma execução, uma pornografia. Hoje não, aqui se publica tudo e eles não têm nenhuma responsabilidade. Hoje,
o Jornal o Globo traz uma entrevista exclusiva com a Beatriz Matos. Quem é Beatriz Matos? A Beatriz Matos, ela é viúva daquele indigenista, o Bruno Pereira, que foi morto lá na Amazônia, junto com aquele jornalista Dom Phillips. Ele é até estrangeiro. Eles estavam fazendo um levantamento, matérias sobre o narcotráfico no Rio Amazonas. E eles foram mortos. Viúva, diz aqui a chamada da matéria. Viúva de Bruno Pereira fala de sua volta ao Vale do Javari, no Amazonas, 3 anos depois do assassinato do marido dela, o indigenista, e do jornalista Dom Phillips. Ela disse nessa entrevista: o luto vai perdurar por um bom tempo. Despoluição desigual da Baía de Guanabara. A Bahia melhorou os índices de poluição em trechos da Zona Sul, como a Praia do Flamengo, mas despejo de esgoto irregular ainda impera na Grande Rio, despejando dentro da Baía de Guanabara. Exemplos e desafios ambientais. No Dia do Meio Ambiente, iniciativas bem-sucedidas de restauração, como a de Manguezal em Magé, no estado do Rio de Janeiro, é o exemplo que o jornal O Globo destaca nessa reportagem sobre o manguezal lá na cidade de Magé. Na área internacional, no segundo caderno, que é o caderno de cultura do jornal O Globo, é sobre o ator Richard Gere, que se inspirou no pai ao estelar filme que será exibido hoje nas salas de cinemas no Brasil. Futebol. Botafogo vence na despedida de Igor Jesus. E ele venceu ontem o Ceará, time do Ceará Esporte Clube. Vendido para o Nottingham, atacante foi homenageado na vitória sobre o Ceará ontem à noite, seu último jogo no estádio Newton Santos. Ele, o jogador Igor Jesus, ainda disputará o Mundial pelo clube carioca, mas não jogará mais no estádio Newton Santos. Jornal Globo, como também todos os outros jornais, estampam na sua capa uma homenagem póstuma a Niede Guidon, a arqueóloga que revolucionou tese de ocupação do continente, lá na Serra da Capivara, no Piauí. Sara, e o que nós temos de novidade lá em Brasília, através do jornal Correio Brasiliense? No alto da capa, nós temos aqui mais uma vez uma homenagem à história de Niede. Celebrada em todo o mundo, a arqueóloga franco-brasileira Niede Guidon morreu ontem aos 92 anos de idade, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Ousada, a cientista escreveu no sertão do Piauí a história da presença humana nas Américas. A criação do Parque Nacional da Serra da Capivara é uma das grandes obras da carreira da pesquisadora. E como manchete, nós temos aqui um destaque, que é da Editoria de Cidades, dizendo que o Distrito Federal amplia medidas sanitárias após primeiro caso de gripe aviária. Um pacote de procedimentos foi anunciado pelo governo local para impedir que a gripe aviária avance no Distrito Federal.
O primeiro caso do vírus H5N1 foi confirmado na carcaça de irerê, espécie migratória de pato, achada no Zoológico de Brasília. E entre as medidas, secretários do GDF disseram que haverá monitoramento de pássaros e animais do parque, granjas e também feiras. As autoridades garantiram que o consumo de carne de ave e de ovos é seguro. No CB.poder, o virologista Bergman Ribeiro, este que está aqui na imagem destaque no meio, da Universidade de Brasília, tranquilizou a população. Ele disse que a gripe aviária afeta basicamente as aves. Pode infectar outros mamíferos, como o próprio ser humano, mas é uma doença da ave. E a infecção no ser humano não é comum, fecha aspas, afirmou o entrevistado. Nós também temos aqui alguns destaques, matérias que são repercussões deste caso. Saúde monitora 8 pessoas que ficaram perto da ave. Zoológico de Brasília deve ser reaberto no dia 13 de junho. E biossegurança garante a qualidade da carne e dos ovos. E o próximo destaque do Correio Brasiliense é na área da política. O Supremo Tribunal Federal fecha o cerco contra Carla Zambelli. Além de ordenar a prisão preventiva, a suspensão do salário e bloqueio de bens e de passaportes, inclusive o diplomático da deputada Carla Zambelli, que está foragida, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal solicite a inclusão do nome da parlamentar na lista de procurados da Interpol. E o próximo destaque, 300 mil fazem queixa presencial do INSS. Na editoria internacional, temos aqui um assunto dos Estados Unidos. Trump endurece política migratória. Presidente assina documentos proibindo a entrada no país de cidadãos de 12 países e também a emissão de vistos para alunos da Universidade de Harvard. E sobre dívidas, GDF e empresas podem negociar. Nova lei do governo local permitirá a resolução dos débitos por meio de acordos entre as partes. São 41 bilhões de reais em pendências. E ainda na capa de hoje nós temos aqui este destaque. Taguatinga, a cidade que não dorme. Forte no comércio e na indústria, Taguatinga é uma das locomotivas econômicas lá do Distrito Federal. Mas a economia não é a única protagonista na cidade, que hoje completa 67 anos. Há personagens que fazem a cultura, a educação e os esportes e tornam Taguatinga um lugar único no quadradinho. E o próximo destaque é sobre clima de cidade do interior. Nascida antes da criação de Brasília, Brasilândia, com suas belezas naturais, mantém a aura do campo. E ainda é destaque agora na editoria de esportes, para abrir a revolução. Mega campeão na Europa, Carlo Ancelotti inicia hoje sua trajetória na seleção brasileira. E o primeiro capítulo é contra o Equador, às 20 horas, pelas eliminatórias da Copa. E por último, nós temos aqui também um destaque do caderno Direito e Justiça, a dura punição a Bretas. CNJ manda para aposentadoria compulsória por desvios de conduta o juiz do Rio que atuou na Operação Lava Jato. E antes de passarmos para o Oceli com a capa do jornal Cearense O Povo, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Oceli Lopes e Sara Raquel apresentam as manchetes dos principais jornais nacionais no primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência.
A capa do jornal cearense, O Povo, a manchete é sobre a violência no Ceará. De janeiro a maio, o Ceará tem redução de 17,7% nos homicídios. O estado registrou 267 assassinatos no último mês de maio, só em maio, 267 pessoas assassinadas, o que representa uma média de 8,67 mortes por dia. Cada dia mata quase 9 pessoas no Ceará. Os dados indicadores de crimes violentos, letais e intencionais foram divulgados ontem, dia 4. Chamada para o caderno de esportes. O Ceará perde para o Botafogo, jogo de ontem à noite, e segue sem vencer fora de casa na Série A. Na editoria de Farol, a arqueóloga mais importante do Brasil, Niede Guidon, morre aos 92 anos. Niede Guidon, ela nasceu na França, ela tinha nacionalidade franco-brasileira, mas por muito tempo, morava aqui, ou mora aqui no Brasil. Na área de política, a chamada é para a matéria: ministro do STF determina prisão de Carla Zambelli e determina que a Polícia Federal acione a Interpol porque Carla Zambelli está foragida. Esta foto de uma plantação de milho é para ilustrar a matéria dizendo que quase 60% do Ceará, do estado do Ceará, teve chuvas abaixo da média este ano. No caderno de esportes, aqui a foto do treinador da seleção brasileira de futebol masculino. O Brasil encara o Equador pelas eliminatórias na estreia de Ancelotti. Jogo hoje às 8 horas da noite, diretamente do Equador. Na economia, tarifaço de Donald Trump pressiona custos e investimentos no Ceará. E por que no Ceará? Porque o Ceará vende aço para os Estados Unidos. E a partir de ontem, toda lâmina de aço que entrar nos Estados Unidos, assim que entra, o governo Trump cobra 50%. Era 25% de imposto, agora dobrou, agora é 50%. A reportagem de hoje do jornal cearense O Povo é sobre esta briga que está havendo pelo território de Jijoca de Jericoacoara, pela praia de Jericoacoara. Disputa pelas terras de Jeri segue indefinida e as partes que estão em contenda admitem judicialização porque não entram em acordo. Aí vão para a justiça para saber quem tem razão. Vão judicializar a causa. Sara, e o que é que nós temos na capa do jornal Valor Econômico? Bom, Celi, no alto da capa do Valor Econômico desta quinta-feira, nós temos 3 chamadas. A primeira é para Niede Guidon, a arqueóloga responsável pela criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, que está localizado no Piauí, morreu ontem aos 92 anos de idade. Também temos aqui uma chamada para a infraestrutura. Tribunal de Contas da União aprova acordo que pode manter a Rio Galeão na administração do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Também temos aqui um destaque para celulares. Indústria aposta em produtos mais avançados.
Brasileiro é apaixonado por novidades, diz Vidigal, da Motorola. Já a manchete desta quinta-feira do jornal Valor é sobre as contas públicas. Gastos de estados e municípios crescem a um ritmo bem superior aos da União. A média trimestral das despesas primárias dos governos regionais cresceu 26,4%, descontada a inflação entre 2019 e 2024. Na União, a alta foi de 5%. Os gastos não financeiros de estados e municípios cresceram em ritmo muito superior aos da União nos últimos 5 anos e já superam os dispêndios federais. De 2019 a 2024, a média trimestral das empresas primárias, excluídos os juros, da União, aumentou 5%, passando de 484 bilhões para 508,2 bilhões de reais, descontada a inflação. E no mesmo período, os gastos primários de estados e municípios, que foram de 510,3 bilhões de reais na média trimestral de 2019, saltaram para 645 bilhões no ano de 2024, uma alta aí de 26,4%, acima da inflação, conforme cálculos de Manuel Pires e Braulio Borges. E eles que são pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E a alta dos gastos de estados e municípios vem sendo sustentada principalmente pelo aumento nas transferências da União. Está em curso uma descentralização fiscal silenciosa, segundo Pires. Esse processo tem contribuído para uma deterioração do resultado primário da União e para a descoordenação entre a política fiscal e monetária e entre as políticas públicas federais e dos governos regionais, segundo os economistas do IBRE. Nas contas de Borges, o impulso fiscal dos gastos dos governos regionais chegou em 2024 a 194 bilhões, equivalente a quase metade dos 406 bilhões de reais da variação real do PIB de 2023 para 2024. Já o impulso fiscal da União foi de 31 bilhões de reais. E ainda é destaque: Fazenda e Ministério de Minas e Energia divergem sobre receita extra com petróleo. A equipe econômica e o Ministério divergem sobre o uso da receita que será gerada com o leilão de áreas não contratadas do pré-sal e também outras medidas de cunho regulatório que seriam adotadas pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, para aumentar a arrecadação federal. E essas iniciativas, segundo técnicos do Ministério, poderiam gerar 20,25 bilhões ainda no ano de 2025 e mais 15 bilhões em 2026, substituindo o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Já o Ministério da Fazenda quer usar a receita extra para flexibilizar o contingenciamento de recursos do orçamento até o fim do ano, atualmente de 20,7 bilhões de reais. A decisão ainda não foi tomada e ambos os ministérios não se manifestaram. E agora falando sobre política, desaprovação ao governo Lula é de 57%, diz pesquisa. A desaprovação ao governo do presidente Lula chegou em maio a 57%, maior índice desde o início de seu terceiro mandato, segundo pesquisa Genial Quest. No mês de março, o percentual era de 56%. A aprovação ficou em 40%, ante 41% no levantamento anterior, que tinha sido o pior da série histórica. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas 2.004 pessoas, já sob impacto do escândalo das fraudes em aposentadorias do INSS. E o resultado indica que o governo não conseguiu se descolar do caso. 31% disseram achar que o principal responsável pelos desvios é o governo Lula e 14% que foi o próprio INSS. E no recorte por regiões, Lula só tem aprovação maior que reprovação no Nordeste, com 54% favoráveis a seu governo
e, por outro lado, 44% contrários. E no Valor Econômico, Maria Clara do Prado escreve: dependência do Executivo ao Legislativo tende a aumentar. E o jornal Valor também nos traz esta imagem em destaque que vai falar sobre radar de oportunidades. É uma entrevista. A israelense ICL tem ajudado a consolidar um dos segmentos mais pulverizados da indústria de insumos agrícolas, o de especialidades. A compra mais recente no país, a da Nitromil, marcou sua estreia no ramo de bioinsumos e a companhia segue em busca de novos negócios. E abre aspas. Mas também queremos explorar melhor o portfólio que já temos, fecha aspas. Isso quem disse foi o presidente da empresa ICL na América do Sul, Alfredo Kolber, este que está em destaque. E sobre a economia, Pix automático vai facilitar pagamento de conta frequente. O Pix automático deve facilitar a vida de estimados 60 milhões de brasileiros que não possuem cartão de crédito e tinham dificuldade para pagar por um serviço como o de stream. A nova modalidade do Pix, que começa a funcionar a partir do dia 16, é uma alternativa ao débito automático, permitindo o pagamento recorrente de contas como água, energia e condomínio. O diretor de organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, Renato Gomes, disse ontem no lançamento da ferramenta que o Pix automático também terá impacto para as empresas. Isso porque atualmente só aquelas de maior porte fazem acordo com bancos para oferecer o débito automático. E abre aspas. O Pix automático vai permitir que as empresas menores também tenham acesso a esse serviço, fecha aspas. Ele afirmou que a ferramenta tende a contribuir para a redução da inadimplência, já que os clientes não vão mais esquecer o pagamento de contas. E ainda é destaque de capa, empresas brasileiras voltam a olhar para a Argentina. Empresas brasileiras de diferentes segmentos voltam a apostar no mercado argentino, animadas com a recuperação da economia do país sob o governo do presidente Javier Milei. A CVC, de turismo, quase dobrou seus investimentos no país neste ano para 25 milhões de reais. A Kepler Weber, que produz silos, espera quadruplicar o faturamento no país vizinho. Entre 2021 e 2023, a empresa não registrou nenhuma venda em solo argentino. A Marco Polo, fabricante de carrocerias para ônibus e veterana, também lá na Argentina, onde está desde 1998, voltou a lucrar no país no ano passado, 75,7 milhões de reais. O último resultado positivo havia sido em 2017, de 16,8 milhões. Eduardo Willrich, gerente de IRI da companhia, diz que as perspectivas em relação ao mercado argentino continuam positivas, após os resultados favoráveis do primeiro trimestre. E o próximo destaque desta quinta-feira da capa do Valor Econômico, Tesouro capta 2,75 bilhões de dólares no mercado externo. O Tesouro Nacional captou ontem 2,75 bilhões de dólares por meio da emissão de bônus em sua segunda incursão no mercado internacional no ano. A Gerdau aproveitou as condições favoráveis e levantou 650 milhões de dólares. O montante captado por emissores brasileiros soma 15,6 bilhões de dólares em 2025 até agora. E no ano passado foram 21 bilhões de dólares. A demanda pelos bônus soberanos alcançou cerca de 10 bilhões, também em dólares. Com isso, os papéis saíram com taxas inferiores ao originalmente previsto. E por último, também nós temos aqui um assunto sobre meio ambiente. A elaboração do Plano Clima Brasileiro em suas duas vertentes, adaptação e mitigação, trouxe ganhos qualitativos à administração federal. Isso quem afirmou foi Aloísio Lopes Pereira de Mello, que está em destaque na capa de hoje, que ele é o novo secretário nacional de mudança do clima.
Ele também disse o seguinte: são vários ministérios falando a linguagem do clima e de adaptação. Estamos vivendo em um novo contexto, fecha aspas, disse o novo secretário. Neste momento, nós faremos um breve intervalo e logo na sequência teremos o Oceli apresentando as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo, desta quinta-feira, dia 5, eu mostro para os senhores e as senhoras a coluna do Estadão. E a primeira nota diz o seguinte: aliados de Lula se assustam com desaprovação recorde e dizem ver governo no limite. A pesquisa Quest, divulgada ontem, reforçou a preocupação de aliados do presidente Lula com os rumos da gestão. Sondagens internas do Planalto já mostravam que o escândalo do INSS havia estancado a recuperação na popularidade, mas a desaprovação recorde, agora sacramentada, assustou uma ala do petismo. Esses interlocutores dizem que o governo está no limite e não pode mais errar se quiser chegar forte no ano eleitoral. O levantamento mostrou que a melhora na percepção dos brasileiros em relação à economia foi anulada pela visão negativa sobre o escândalo do INSS. Além da crise dos descontos indevidos nas aposentadorias, governistas citam as polêmicas alta do IOF, que atinge os banqueiros, e da fiscalização do PIX, e afirmam que episódios como esses não podem mais ocorrer daqui para frente. No PT, há duas visões distintas sobre o cenário político de hoje. Parte do partido está apreensiva com a sucessão de crises com as quais o governo tem de lidar desde o início do ano, que deveria ser de colheita. Outra ala está otimista. Afirma que Lula tem grande chance de reeleição, com Jair Bolsonaro inelegível até 2030 e os partidos de direita, por hora, divididos. Outra nota da coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, mudou o xadrez da eleição ao Senado em São Paulo. Pediu que a hoje senadora Mara Gabrilli, ela que foi muitos anos filiada ao PSDB, ela anda na cadeira de rodas, e luta pela inclusão dos cadeirantes nas políticas públicas, é que a senadora Mara Gabrilli desista da reeleição ao Senado e dispute vaga para a Assembleia Legislativa de São Paulo, que ela vá puxar voto para deputada estadual. Sem a parlamentar na corrida ao Senado,
o caminho fica livre para a direita em São Paulo tentar emplacar as 2 vagas do Estado no Senado. Além do deputado Eduardo Bolsonaro, que ainda avalia se poderá disputar as eleições, mesmo morando nos Estados Unidos, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme Derrite, que deixou o PL e se filiou ao PP na semana passada, ele é deputado federal hoje, licenciado do mandato para assumir a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Pois o secretário Guilherme Derrite também deve concorrer ao Senado em São Paulo. Outra nota da coluna do Estadão. O senador Sérgio Moro, ele que é filiado ao União Brasil do Paraná, silenciou, ficou calado após a deputada Carla Zambelli, de quem foi padrinho de casamento, deixar o Brasil e ser alvo de uma ordem de prisão no STF. Aliados do governo Bolsonaro, tanto o Sérgio Moro como a Carla Zambelli romperam a amizade com troca pública de acusações. Procurado, Sérgio Moro não comentou. Na época que a Carla Zambelli casou com o coronel Aginaldo e o Sérgio Moro foi padrinho de casamento, porque os dois estavam no governo e estava aquela euforia toda, ele disse, no casamento dela, é uma guerreira, merecia uma medalha, afirmou Moro no matrimônio, na cerimônia de matrimônio de Carla Zambelli e coronel Aginaldo em 2020. Meses depois, Sérgio Moro disse que aceitou ser padrinho de casamento de Carla Zambelli por constrangimento, não foi por livre vontade. A Zambelli foi para as redes sociais e retrucou, disse, abre aspas, a porcaria do meu álbum de casamento só tem foto dele, de Sérgio Moro. Outra nota da coluna do Estadão. A Amazônia tem 10 milhões de hectares com alto risco de grilagem, área que equivale ao território do estado de Pernambuco. Grilagem é o nome que se dá à invasão de terra. O cenário é mais grave porque essas terras ainda não tiveram uma destinação estabelecida pela União ou pelos estados. Os dados são do Observatório das Florestas Públicas, que será lançado hoje. Outra nota que justifica essa charge aqui do Kleber Salles, aqui é o juiz federal, ou ex-juiz federal, que ele foi afastado, é o Marcelo Bretas. Olha ele aqui, de mala, aqui um guarda-sol, uma camisa aqui de turista, porque ele ontem foi aposentado compulsoriamente. Diz assim a nota da coluna do Estadão. Relator do afastamento de Marcelo Bretas no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o conselheiro José Retondano apontou que o juiz teve, abre aspas, postura justiceira para autopromoção à frente da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Marcelo Bretas alegou que, no máximo,
agiu com imprudência, mas acabou punido pelo CNJ com aposentadoria obrigatória, mas remunerada. Ele não vai perder um centavo a menos. Abre aspas. Marcelo Bretas violou prerrogativas de advogados, mas ao final foi justamente essa profissão, a advocacia, que ele tanto desprezou que lhe assegurou uma defesa firme, disse à coluna do Estadão o conselheiro do CNJ, Ulisses Rabaneda. A página de editoriais do Estadão de hoje, o primeiro assunto diz o seguinte: a Marte de Quermesse. Quermesse, para quem não sabe, é aquelas barraquinhas que ficam em torno da Praça da Matriz em festa de padroeira. Fica aquelas barraquinhas para vender produtos, barraca do beijo, barraca do bolo, é a quermesse chamada. É a Marte de Quermesse. Condenada pela justiça por violar a lei, a senhora Zambelli honra a tradição bolsonarista ao fugir do país, atacar os tribunais e posar de vítima de um regime de exceção que não existe. Segundo editorial, o passadismo decrépito do PT. Candidatos à presidência do partido de Lula da Silva, que é o PT, debatem o socialismo, defendem as ditaduras de Cuba e Venezuela contra o imperialismo e pedem que o governo dobre ainda mais para a esquerda. Aqui encerro a apresentação das páginas internas do jornal Estado de São Paulo e passo para a colega Sara para ler as páginas internas do jornal O Globo. Agora, nas páginas internas do jornal O Globo desta quinta-feira, a seção de opinião no jornal escreve os seguintes textos. Corte em emendas é fundamental nas medidas fiscais. Além de caras, são injustas. 15 dos 20 municípios com pior IDH não receberam um centavo desde 2024. Já o próximo texto. Condenação de comediante à prisão atenta contra a liberdade de expressão. Por mais que as piadas de Léo Lins sejam deploráveis e ofensivas, elas não põem ninguém em risco. Já nas páginas internas de política, nós temos aqui a primeira matéria, é sobre rejeição cristalizada. Desaprovação a Lula atinge maior patamar. Temor com corrupção sobe e crise do INSS trava reação. E aqui nesta matéria, nós temos aqui o seguinte texto. A ligeira piora sugerida pelo novo levantamento teve participação da parcela mais pobre dos entrevistados, que ganha até 2 salários mínimos por mês. Nesse núcleo, que corresponde a 1/3 da amostra da pesquisa, e que historicamente é mais simpático a governos do PT, a taxa de aprovação variou de 52% para 50% desde o mês de março, enquanto a desaprovação avançou de 45% para 49%. E a taxa dos que se declaram insatisfeitos com o governo também escalou entre os moradores do Sudeste, que variou de 60% para 64%, do Norte e Centro-Oeste de 52% para 55%, e os que se declaram católicos. Nesse último grupo, pela primeira vez, há a maioria numérica que desaprova a gestão federal, com 53%. E a próxima matéria, Barroso defende regras para redes. Mendonça sinaliza abrir divergência. Presidente da Corte diz que responsabilizar Big Techs não é censura, ao retomar julgamento do Marco Civil da Internet.
E o STF retoma debate se redes devem ser responsabilizadas por conteúdo de terceiros. E aqui nós temos a fala do presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, sobre esse assunto. Estabelecer os critérios que vão reger os casos que chegarem ao judiciário é nosso dever e nada tem de invasão à competência dos outros poderes, e muito menos tem a ver com censura. O judiciário não está legislando e muito menos regulando, em caráter geral, abstrato e definitivo, as plataformas digitais. E ainda na política, Marinha expulsa primeiro militar condenado pelo 8 de janeiro. Suboficial da reserva, Marco Antônio Braga Caldas, deixa as Forças Armadas após prisão por participar dos atos antidemocráticos de 2023, que culminaram na invasão das sedes dos 3 poderes e tentativa de golpe. E aqui a legenda nos informa, Braga Caldas, suboficial da Marinha, foi condenado a 14 anos de prisão pelos atos golpistas do 8 de janeiro. E aqui também nos informa num destaque que foi a condenação do suboficial da reserva da Marinha por 5 crimes praticados durante a invasão dos prédios dos poderes. Moraes decreta prisão e bloqueio de passaportes de Carla Zambelli. Ministro considerou saída do país meio de se furtar a aplicação da lei penal e apontou prática continuada de crime. E de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, ele diz que, lamentavelmente, o intuito criminoso de Carla Zambelli permanece ativo e reiterado, insistindo a condenada, mesmo que de modo atabalhoado e confuso, na divulgação de notícias fraudulentas, no ataque à lisura das eleições e nas agressões ao poder judiciário. E lembrando que a deputada ela foi condenada em maio pela corte a 10 anos de prisão. E a deputada, a próxima matéria, ainda sobre este mesmo assunto, ela pode ser extraditada da Itália, apontam juristas. Legislação daquele país admite essa possibilidade para nacionais, como ocorreu com o Pisolato. Zambelli tem dupla cidadania. E um dos acusados do mensalão, que foi o Pisolato, fugiu para a Itália, mas foi extraditado. E o seu marido pediu licença 2 semanas antes da viagem. 2 semanas antes da deputada federal Carla Zambelli anunciar que havia deixado o país, seu marido, o coronel Aginaldo Oliveira, solicitou licença da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Caucaia, no interior do Ceará. A assessoria da parlamentar informou que ontem Zambelli é acompanhada pelo marido na viagem. De acordo com a Prefeitura de Caucaia, o afastamento requisitado no dia 21 de maio ocorreu por motivo de doença em pessoa da família. Inicialmente, a licença seria de 9 dias. Após esse período, o secretário formalizou um novo pedido de afastamento, desta vez por 30 dias, a fim de acompanhar um familiar com tratamento de saúde. Conforme nova portaria publicada, o retorno às atividades está previsto para 1º de julho, informou a nota. E durante sua ausência, o secretário adjunto Marcos Sena assumiu o cargo interinamente. Lembrando aqui que Aginaldo concorreu à Prefeitura de Caucaia no ano passado, tendo o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas acabou derrotado e amargou o 4º lugar. Ele foi nomeado, posteriormente, secretário. A próxima matéria, ainda na editoria de política, é a fala de Zema. De acordo com ele, a ditadura militar de 64 é questão de interpretação. Governador de Minas, que tenta se cacifar como nome da direita para o Planalto na eleição do ano que vem, acenou com anistia para o ex-presidente Bolsonaro, que é réu em ação penal no STF por suposta trama golpista. Zema ensaia uma candidatura ao Planalto e pretende rodar o país a partir do mês de setembro. E a próxima matéria vai falar sobre jogo político. 2 problemas no caminho da candidatura de Castro ao Senado. O governador vislumbra espaço no PL, mas atuais ocupantes desejam manter os seus postos.
O governador do Rio de Janeiro almeja candidatura, mas vê cenário embolado e cobranças por posicionamento contra o Supremo Tribunal Federal. Já na editoria Brasil, vivi para contar. 3 anos sem Bruno e Dom. É a primeira vez que visito as cruzes no local do crime, diz viúva de indigenista do Bruno. Os acusados pelas mortes ainda não foram condenados. Este caso aconteceu em 2022. No Vale do Javari, região ocupada por criminosos e narcotraficantes, tensão e medo persistem. E aqui nesta imagem nós temos as vítimas, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. E na mesma editoria, a próxima matéria, Pará cria lei que fixa taxas da mineração para fundo ambiental. Pacote sancionado pelo governo visa ao incentivo de planos voltados ao meio ambiente para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. E aqui nós temos os seguintes dados, que R$1 bilhão é o valor a mais para investimento ambiental que o governo espera arrecadar. Recursos virão das taxas cobradas a atividades de exploração hídrica e também minerária. E 50% é o percentual das taxas referente à exploração de recursos hídricos destinada ao fundo. E o Fundo Ambiental também receberá 30% das receitas dos royalties distribuídos ao Estado. Já na área da economia, a primeira matéria desta quinta-feira é sobre reformulação de contrato. O Tribunal de Contas da União aprova acordo do Galeão. Concessionária pagará à União de acordo com o volume de receitas. Infraero deixa o negócio. E ainda sobre esse assunto, Rio Galeão comemora revisão dos termos da concessão. A empresa destaca investimentos de 1,1 bilhão no terminal e diz que participará de leilão simplificado para se manter na operação. E ainda na economia, o Brasil emite títulos no exterior e capta 2,75 bilhões de dólares. Demanda chegou a quase 10 bilhões, a maior registrada desde o ano de 2019. O Tesouro comemora o resultado da operação, que acontece poucos dias depois de Amures ter reduzido a perspectiva do país de positiva para estável. Pix automático vai reduzir custos, diz o presidente do Banco Central. Galípolo destaca ainda que a modalidade permitirá melhor controle das contas. E aqui nós temos um destaque para a fala de Gabriel Galípolo. As 60 milhões de pessoas que hoje não têm cartão de crédito vão ter acesso a uma série de serviços. IOF. Governo vai calibrar a revogação de decreto com aprovação de medidas. Estratégia no curto prazo é manter trechos do texto e guardar votações na Câmara e no Senado para avaliar derrubada integral. E 19,1 bilhões são previstos para este ano com aumento do IOF. Projeção leva em conta o recuo na taxação de fundos de investimento, já anunciada pelo governo. Pagamento do imposto sobre VGBL é adiado para o dia 25. Prazo vale para aportes nesse tipo de previdência superiores a R$50 mil. Em maio, o governo criou alíquota de 5% de IOF para os planos. E ainda nessa mesma editoria, Braskem investirá 4,3 bilhões de reais no polo de Caxias. A empresa vai aumentar a capacidade de produção do complexo petroquímico e o início das operações após a expansão está previsto para 2028. Estimativa é que as obras vão gerar 7.500 vagas de emprego. Quinto Andar encerra garantia locatícia para as imobiliárias. Medida surpreende o mercado e afeta cerca de 45 mil contratos. E sobre a economia, Rio Grande do Sul tem caso suspeito de gripe aviária. Ministro prevê que teste dará negativo. Afirma que foco em Montenegro foi contido.
e também se diz otimista com volta das exportações. E por último, na editoria internacional, nós temos aqui essa matéria: separação forçada. Trump retira centenas de crianças e adolescentes migrantes de casa nos Estados Unidos. E aqui nós temos esta imagem que vai falar sobre desesperança. Colombiana chora ao lado dos filhos após descobrir que marcação de audiência de pedido de asilo foi cancelada em posto de Ciudad Juárez, no México, após a posse de Donald Trump. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país na edição desta quinta-feira. Nós já agradecemos aqui a sua audiência e também convidamos vocês para acompanharem a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima.